Quando Ana e Pedro decidiram passar o fim de semana na pacata cidade de Vilarejo dos Sonhos, estavam em busca de uma pausa do frenesi das grandes cidades. A pequena casa alugada parecia perfeita para o que desejavam. Um refúgio tranquilo, com ruas silenciosas e a serenidade de uma noite sem a agitação urbana. No entanto, essa tranquilidade começou a se desfazer rapidamente. Na primeira noite, enquanto tentavam relaxar, foram perturbados por um som estranho vindo da casa ao lado. Era um murmúrio sutil, quase como um sussurro, que cessava abruptamente sempre que tentavam identificar sua origem, criando um clima de inquietação e mistério. No segundo dia, Ana e Pedro tiveram a oportunidade de conhecer o peculiar vizinho que morava na casa ao lado. O homem, já idoso, possuía um olhar penetrante e enigmático, e se apresentou como o contador de histórias do vilarejo. Ele os convidou para sua casa, onde compartilhou que seu passatempo era criar e contar histórias assustadoras que, segundo ele, eram inspiradas pelos próprios eventos e lendas da cidade. Ana e Pedro acharam o homem um tanto excêntrico e suas histórias pareciam um pouco fantasiosas, mas estavam dispostos a ouvir, considerando que poderia ser uma maneira interessante e inusitada de passar o tempo durante sua estadia. Conforme o dia avançava, Ana e Pedro se deixaram levar pela narrativa envolvente do velho contador de histórias, embora uma sensação crescente de desconforto começasse a se instalar. A descrição vívida dos eventos e lendas locais parecia ter um impacto mais profundo do que o casal imaginara inicialmente. Eles começaram a questionar se havia alguma verdade nas histórias que ouviam, especialmente quando a atmosfera ao redor deles começou a refletir uma estranha semelhança com os relatos contados, criando uma sensação perturbadora de que a tranquilidade que buscavam estava lentamente dando lugar a algo muito mais sinistro e enigmático. Na terceira noite em Vilarejo dos Sonhos, o som que havia incomodado Ana e Pedro retornou, agora mais alto e mais insistente do que antes. Era uma voz angustiada que parecia clamar por ajuda, uma súplica desesperada que ecoava pela noite. Pedro, impulsionado pela curiosidade e um crescente sentimento de inquietação, decidiu investigar a origem do som. Ao se aproximar da casa ao lado, encontrou o local vazio e silencioso, com sinais de que o contador de histórias não estava presente. A ausência do velho só intensificou a sensação de mistério e desconforto que pairava no ar. Ao voltar para a casa, Pedro encontrou Ana profundamente perturbada. Ela havia tido um pesadelo vívido, no qual o contador de histórias narrava uma história sobre um espírito que tomava posse daqueles que o ouviam. Ana estava visivelmente abalada, e o pesadelo parecia ter deixado uma marca profunda em sua mente. O medo que ela experimentava parecia contagiar Pedro, ampliando a sensação de que algo sinistro estava realmente se desenrolando ao redor deles. Com o passar das noites, o som perturbador se tornava cada vez mais inquietante e persistente. Ana e Pedro tentavam ignorá-lo, mas a inquietação só aumentava com cada novo grito e clamor que ressoava pela noite. Em busca de respostas, conversaram com os moradores locais e descobriram uma verdade alarmante. O contador de histórias era conhecido por ter aterrorizado a cidade com suas narrativas por muitos anos. As histórias que ele contava tinham uma maneira peculiar de se manifestar na realidade, fazendo com que o terror descrito se tornasse palpável e real para aqueles que o ouviam. Essa revelação deixou Ana e Pedro em estado de pânico, conscientes de que o que havia sido contado poderia estar se tornando uma realidade aterrorizante para eles. Desesperados e com a determinação de pôr fim aos pesadelos que haviam tomado conta de suas noites, Ana e Pedro decidiram confrontar o contador de histórias pela última vez. Com coragem renovada, foram até a casa dele, esperando encontrar respostas e uma maneira de acabar com o tormento. No entanto, ao chegarem, encontraram a residência completamente vazia e coberta de poeira, como se ninguém a habitasse há anos. A atmosfera desolada e o abandono da casa
só contribuíram para a sensação crescente de desespero e desolação que ambos sentiam. Dentro da casa, Ana e Pedro descobriram uma mesa repleta de manuscritos antigos, cada um contendo uma história mais aterrorizante do que o anterior. Seus olhos se detiveram em um dos manuscritos, onde uma anotação sinistra estava escrita: "Minha história se torna real para quem acredita." As palavras escritas naquele papel criaram um impacto profundo, revelando que o poder das histórias do contador não era apenas ficção, mas algo que poderia se materializar para aqueles que acreditassem nelas. Esse insight aterrorizante fez com que o medo e a inquietação se ampliassem ainda mais em seus corações. Naquela noite, Ana e Pedro decidiram deixar o vilarejo de uma vez por todas, buscando escapar do terror que havia tomado conta de suas vidas. Enquanto se afastavam, o som perturbador retornou, mas desta vez parecia vir de dentro deles, como se o medo que haviam absorvido tivesse se tornado uma parte indissociável de suas almas. Eles nunca conseguiram determinar se o contador de histórias realmente existia ou se era apenas uma lenda, mas uma coisa era clara: o terror das histórias não os deixaria nunca mais. A sensação de que o medo e a angústia agora faziam parte de suas vidas para sempre foi a única certeza que restou daquela experiência sinistra.